Jasmine faz ciência e tecnologias de alimentos. Geralmente, quando nós ouvimos falar sobre ciências e tecnologias, estamos a pensar sistemas informáticos, foguetões. Está tudo dito, né? Mas agora, quando falamos de ciências e tecnologia de alimento, o que é esta coisa? Realmente, Manuel, quando se fala de ciência e tecnologia, a primeira impressão que as pessoas têm é essa, de pensar em fotões, pensar em... Isso mesmo, que a tecnologia vem, o computadores, etc, etc. Mas o nosso curso referente à ciência e tecnologia de alimentos é nada mais e nada menos que abrigar conhecimentos da ciência, que são aquelas nossas disciplinas diárias como bioquímica, nutrição, biologia e química, e aplicar tecnologias na qual podemos fazer a produção, o processamento, a distribuição, armazenamento, de modo que a cadeia produtiva dos alimentos seja eficaz e possamos também disponibilizar aqueles que são os nossos consumidores, alimentos seguros, ter acesso a alimentos com qualidade e também com uma nutrição que favoreça as necessidades da sociedade. Uau, então há uma ciência. Eu estou aqui a perceber, falou da questão de transporte, armazenamento, entre várias coisas. Há uma ciência. Sim, realmente. Eu pensava, por exemplo, quando fala essa questão de armazenamento, eu pensava que, vamos lá, temos alguns enlatados e eu ficava a pensar, acho que escolheram essa embalagem porque é o que queriam. Não é assim, porque se fosse assim, eu acho que a maioria dos alimentos teriam exatamente as mesmas embalagens, mas a ciência e tecnologia de alimentos vem para isso. Olha as características intrínsecas e extrínsecas do produto. Uau. E com isso faz estudos para delegar qual embalagem vai favorecer, vamos dizer, o termo mais usado, o prazo de validade do mesmo. Sim. Para entender? É o que a ciência e tecnologia de alimentos vem. Da mesma forma que nós vemos, às vezes, alimentos que são carregados em carros com câmeras frigoríficas. Sim. Aquilo foi um estudo da ciência e tecnologia de alimentos para se fazer o transporte dos alimentos e de chegar à mesa do consumidor com uma determinada qualidade. Da mesma forma, as instalações que estão presentes nos nossos supermercados. Foi a ciência e tecnologia de alimentos que delegou que as frutas devem ficar a uma temperatura tal, o arroz tem que estar nessa secção e dessa maneira como deve estar, para não provocar danos, e bem sabemos que o consumidor ele é rígido na escolha dos alimentos. Quando ele vai encontrar um pacote de bolacha meio danificado, ele não vai levar, vai levar aquele que está bonito. A aparência é bonita. Então, apesar de que não consiste embalagem. Exatamente. A aparência, é como dizem, a embalagem ela é a imagem do produto. Exato. Então, a ciência e tecnologia de alimentos também vem dar essa oportunidade de fazer com que o consumidor escolha um alimento pela sua embalagem. Sim, embalagem, exatamente. Então, não é... Há muitos componentes aí para falar, por exemplo, a questão de uma embalagem boa, bonita. Então também estamos a falar aí, tem a questão de marketing. Há uma série de coisas que são avaliadas. Exatamente. Há várias coisas que a ciência e tecnologia de alimentos abrega. Mas também não é para ficarem naquela componente de ciência e tecnologia de alimentos, é a mesma coisa com nutrição, não é? Uau! Vamos também pensar que a ciência e tecnologia de alimentos é a mesma coisa com engenharia de alimentos, não é? Vamos dizer que eles convergem em algum momento e divergem em outros momentos. Para entender? A nutrição ela está mais para dar à sociedade alimentos nutricionais. Para entender? Dizer, Manuel, tu tens que consumir um alimento rico em isso. E o que a ciência e tecnologia de alimentos vem dizer? Vem dizer, a ciência e tecnologia de alimentos vem responder o que o nutricionista disse ao Manuel, processando um alimento, por exemplo, rico em cálcio. Para entender? Enquanto a engenharia alimentar, ele vem mais para dar aquele componente de as instalações, a estrutura de uma instalação alimentar, para entender? Não é que eles também não vivem no processamento, eles vivem, mas eles estão mais para a estrutura e tudo mais. Aquele processo de reatores, os reatores que devem lá ser feitos, reatores são, vamos dizer que são
equipamentos onde é que ocorrem as reações dos alimentos. Sim. Eles fazem aquela estrutura dos reatores, enquanto um tecnólogo de alimentos não tem a capacidade de fazer isso. Uau! É uma daquelas ciências que nós vivemos, nós dependemos dela, mas nós não paramos para pensar. Nós só vamos ao supermercado, estamos ali a levar, e se for a perceber, mesmo nos supermercados, muitas das vezes na secção de frutas, carnes, é um pouco mais fria. Do outro lado, onde é uma área de pastelaria, é mais quente. Tudo no mesmo sítio, mas já há estas pequenas especificações. Então, de facto, a ciência e tecnologia de alimentos é sobre nós. Exatamente, é sobre ti, é sobre a nossa saúde, porque alimento é saúde, alimento é remédio. Então, a ciência e tecnologia de alimentos vem te fornecer um remédio de qualidade. Excepcional. Agora, já passamos este processo todo em que a pessoa compra os seus alimentos e tudo mais, e a pessoa consome, etc. É chegado aquele momento, infelizmente, de desperdício, em que as pessoas... já indo direto ao nosso prato principal, as pessoas adquirem tudo e depois jogam fora. Agora, o que seria exatamente esta coisa de desperdício alimentar? Bom, eu acho que a terminologia desperdício é uma palavra que na componente social todo mundo fala, e eu acho que cada um, em certo momento na sua vida, teve alguém que disse: estás a desperdiçar comida. Então, só que a natureza ou a magnitude do desperdiçar a comida é que ainda não interiorizou nas pessoas. Então, o desperdício alimentar, ela é definida como sendo a perda dos alimentos na venda e consumo. Esses alimentos ainda estão aptos para serem consumidos. Exato. Entretanto, vamos dizer que ultimamente gostam de não é gostar, junta-se os termos de desperdício e perda de alimentos, porque de uma certa maneira eles convergem-se. O que seria a perda? A perda, ela é relativa à diminuição da quantidade de alimentos na cadeia produtiva, excepto no momento da venda e consumo. Na cadeia produtiva que eu me refiro é no momento da produção, no momento do armazenamento e no momento do transporte. Sim, sim. Exatamente. Então, se alguma vez a gente estar a nos deparar numa situação de um produtor disse: eu desperdicei desperdicei um determinado alimento no momento do armazenamento. Ele não desperdiçou, ele fez a perda do mesmo. O desperdício está mesmo na perda do alimento, aquele que ainda dá para o consumo, e de forma intencional. Tem que se referir isso também. O desperdício ele é feito de forma intencional. Agora, estamos aqui a perceber que muitas das vezes a questão da perda está relacionada a uma cadeia toda de alimentos. Exatamente. Seria assim? Sim. E nós, nas nossas casas, a questão mais, por exemplo, de desperdício está aliado àqueles fenômenos em que eu comi, tem em excesso, vou simplesmente descartar. É exatamente desta perspectiva? Exatamente. A perda está mais para a cadeia produtiva, que vai desde a produção primária, depois a colheita. Sempre há perdas no momento da colheita. No momento da colheita, vamos para a questão do armazenamento. As condições de armazenamento, se não forem favoráveis ou acontecer alguma coisa durante o armazenamento, ali haverá perdas. De seguida, vamos também para o transporte. No momento do transporte também, geralmente, há perdas. Exatamente. Enquanto a distribuição, ela já vem mesmo para a redução de comida no momento da venda e no momento do consumo. É já com o consumidor final, nesse caso. Uau! Amigos, Planeta B é isto. É nós falarmos, trazermos mentes brilhantes. Hoje temos aqui uma mente brilhante e estamos a falar sobre algo que não paramos para pensar. Muitas das vezes tem-se a ideia de que falar sobre meio ambiente é sobre plantas e ponto. Mas nós estamos a ver aqui que é sobre alimentos. É sobre
o fato de um alimento sair do campo agrícola para o meu prato. É fantástico, eu não tenho nem o que dizer. Mas agora, por que é que o desperdício ou a perda... Agora tem dois conceitos. Sim, exatamente. Agora eu só sabia desperdício. Mas aqui estou a aprender que há o desperdício e há a perda. Agora, por que é que constitui um problema? Bom, como eu já havia referido anteriormente que em toda a cadeia produtiva existe perda de alimento. Imagina um produtor que apostou 100% do seu rendimento na constituição da sua produção. Entretanto, durante a cadeia produtiva, aquele 100% reduz-se a 50%. Imagine isso. Vamos dizer que é uma prejuízo. Redução. Exatamente, é a palavra correta. É um prejuízo enorme. Gasto de dinheiro desnecessário. Ei. E o que acontece? Ele, por ver que a minha produção, eu coloquei tanto valor nesta produção e eu só tenho 50% para vender, obviamente que ele vai querer elevar o seu produto. Exatamente. Aí vem a questão de acesso aos alimentos. Uau! Entendeu? Vem a questão do acesso aos alimentos. Também tem a questão de se não há acesso de alimentos para a população, também vem a questão da... Como é que eu posso referir? Quando a pessoa não... Desculpa. Vem o acesso dos alimentos e de seguida também vem a fome. Isso Sim. faz com que as pessoas não tenham alimento. O campo agrícola em que foi lá cultivado, ele por já não estar a aguentar aquela pressão da sociedade, porque queremos alimentos, vão destruir a outra parte do solo. Algumas plantas exóticas ou silvestres são lá retiradas para a produção de outras plantas. Aí desmatamento. Exatamente. Aí vem também a perda de plantas naturais, a biodiversidade vai se desgastando. Questão do desperdício. É levantado um ponto muito importante em que o desperdício de alimentos ou perda de alimentos alimentares, eles afetam 8 a 10% dos gases de efeito estufa. Uau! Isso vai constituir um problema ambiental, porque nós estamos a ver que agora a sociedade vive um dilema das mudanças climáticas. Exatamente, queremos reverter a situação dos nossos comportamentos e tudo mais. Então, a partir desse pensar de se eu desperdiçar alimentos em casa, por exemplo, com a comida que nós comemos, deixamos lá no prato, eu já ouvi falar que quando tu vais ao restaurante, tu tens que deixar ali umas medalhinhas, porque isso é coisa de chiques. Senão vão dizer que você está com fome, não sei. Exatamente, isso é algo chique. Pessoas chiques fazem isso. Só que um alimento já cozido ou confeccionado, ele quando vai a um aterro sanitário, ele na sua decomposição, ele liberta o metano e o dióxido de carbono. E sabemos muito bem que o metano impacta significativamente sobre o meio ambiente. Ele é 25 mais vezes, dados referem que ele é 25 mais vezes tóxico em relação ao dióxido de carbono. Então, há que se pensar nesse aspecto e também se melhorar em termos de como nós vamos comer, o que é que produzir, planear o que é que nós vamos cozinhar, planear o que é que nós vamos para o mercado, o que vamos comprar no mercado e se isso vai chegar para a sua família, não é para deixar. E saber também guardar as sobras. Tem situações de casas que dizem que nós não comemos comida do dia seguinte. Sim. Isso aí já é um problema. Somos chiques. Não comemos coisas do dia seguinte. Deixa esquento, deixa. Exatamente isso. Então, tem que se pensar, ok, não comemos coisas do dia seguinte, mas e se eu for a levar esse alimento, eu acredito que sempre tem alguém que nós vamos, quando vamos para a escola, vamos para o serviço, sempre tem alguém que está precisando daquele alimento. É mais preferível tu levares o teu alimento, tu tens esse estigma de comer comida do dia seguinte, tu dás a alguém que está a padecer de alimento. Exato. Do que desperdiçá-lo. Uau, eu estou aqui a perceber que a ciência é muito bela. A ciência é algo espetacular. Porque
Principalmente quando falamos daqui de ciência e tecnologia de alimentos. Obrigado. Por quê? Porque eu estou a perceber uma componente cultural que está aí envolvida, que é preciso também fazer uns levantamentos. Esta situação de que quando vais ao restaurante tem que deixar ali um pouco, não pode lamber o osso. É isso. O prato tem que... Eu em particular, eu nunca entendi de onde é que nós trazemos estas coisas. De onde é que vêm estes pensamentos? Eu geralmente sou aquele que limpa o prato, né? Igualmente. E quando tu limpas o prato, vai se deparar com a pessoa vai dizer: ei, mas você não sabe que não se pode limpar o prato? Eu, por exemplo, já tive numa situação de alguém me dizer isso. Exato. Querida, não se limpa o prato, isso é antiético. Ei. Tem que entender? As pessoas já interiorizaram de que limpar o prato é antiético. É antiético. Não conseguem entender que limpar o prato é que é o ético. É que é o ético. Exato. Porque vamos lá. Um cidadão consciente é um cidadão de outro nível, hein? Temos que ver isso também. Uma pessoa que está consciente destas questões. Porque no final do dia não é só sobre comida, não é só sobre alimentos, Exato. é sobre também altruísmo. Como estavas aqui a dizer, esta questão de há pessoas que infelizmente não têm não têm a possibilidade de ter fartura, assim, no sentido de uma mesa farta. Exato. E há quem, sem pensar duas vezes, eu não como comida do dia seguinte, está a deitar. É realmente triste. É o que é verificável na nossa sociedade. Se você for só num quarteirão, tu vais sempre encontrar uma família que diz que não come comida do dia seguinte. E em contrapartida, eles cozinham muita coisa para não se comer. Porque até não comer comida do dia seguinte não é errado, mas fazer o planeamento, dizer que minha família come tantos gramas, é suficiente para minha família. Aí tu não estares desperdiçar, porque todo mundo vai comer e vai acabar. Amanhã tu vais fazer a outra coisa. Eu acho que também é questão de, às vezes, não saber armazenar o alimento depois de confeccionado. Ok. Porque, ok, que a qualidade que tu desejas, que são as qualidades sensoriais do alimento, aquilo que a gente vê, por exemplo, aquilo que a gente sente pela boca, aquilo que a gente escuta ao mastigar, essas são as qualidades sensoriais, não serão as mesmas. Mas o conteúdo nutricional e a segurança do mesmo permanece, desde que o armazenamento seja um armazenamento que possibilite isso. Tá a entender? Já para aquelas famílias que não têm como armazenar o alimento, eu acho que não tem ninguém que não tem como armazenar um alimento. Exato. Com uma água quente tu armazenas um alimento. Ah, sério? É verdade. Com uma água quente tu armazenas o teu alimento. Com uma água bem gelada tu armazenas o teu alimento. Já tu sim, fazendo... fala sério. É sério. É Que, sério. geralmente nós temos aquela ideia de é preciso ter um frigorífico aí, uma geleira, não sei o que. Por incrível que pareça, eu também tinha esse conceito, mas Ai, sério, manda vir. Sim, durante uma aula, um docente referiu-nos, estávamos numa aula nesse caso, referiu-nos que antigamente, antes das pessoas terem a possibilidade de compra daquilo que nós chamamos de sistemas frigoríficos, eles armazenavam esses alimentos na terra. Tipo, a fazer uma cova, a embalar, tudo mais, só para não entrar aquilo e deixar ali na cova. Depois, dia seguinte, acordava, retirava. Se for para comer no dia seguinte, retirava. Aquela é uma forma de armazenamento. Curioso. Da mesma forma que a gente diz que verduras depressam deteriorar-se. Nesse caso, o que tu podes fazer? Tu sabes que tu queres comer verdura e tudo mais, queres ter por bastante tempo e há épocas em que a verdura está bastante cara. É só tu fazer aqueles cortes, ou seja, o processamento mínimo, que se refere-se aos cortes, tu fazes os cortes, deixas a exposição ao sol e aí tu fazes uma secagem. E quando tu fazes secagem dos produtos, prolonga a vida útil do mesmo. Para entender? São essas coisas que, vamos dizer, são esses conceitos dos nossos avós que nós deixamos para trás que podem preservar os alimentos. Não necessariamente as tecnologias que a gente vê no dia a dia, porque não tenho geleira em casa, não tenho como armazenar o alimento. É basicamente isso. Sabe, Jasmine? Tem uma coisa que agora estás a me colocar a pensar. Nós
em muitos aspectos, no tempo dos nossos avós, ambientalmente, agiam bem, em muitos aspectos. Exatamente. Também tem aqueles que... Vamos descontar esses. Mas em muitos aspectos agiam bem. Uma vez alguém esteve a dizer, por exemplo, essa questão de óleo, depois fazer sabão. Tá vendo? Óleo, por exemplo, fazer sabão. Sim. Agora, por exemplo, a Jasmine está a falar aqui sobre esta questão de métodos nos tempos antigos que faziam. Fumar aqueles carnes fumadas, não sei o que. São coisas a salga também. Salga. São coisas que hoje as pessoas dizem, eu sou civilizado, pá, eu vou andar a fazer carne seca para quê? Se eu posso pôr um congelador. Exatamente. Então... Mas para a salga, por exemplo, há a questão de pessoa mesmo. É aquela coisa de dizer, o meu paladar não permite. Outros eu tenho tensão. Exatamente. Hipertensos, por exemplo. Exatamente. Então, geralmente, tu podes fazer o equilíbrio do sal com açúcar, só para aquele sabor muito salgado que sente-se no alimento salgado não interferir na comida. Tu podes juntar o sal e o açúcar. Excepcional. Nós vimos aqui vários assuntos e vimos, por exemplo, a questão de um dos impactos. Por que é um problema o desperdício? A Jasmine explicou muito bem que está tudo relacionado. Se há perda, eu não estou a falar de desperdício, agora estou a falar de perda. eu também aprendi, não é? Ok. Eu não estou a falar de desperdício, agora eu vou falar sobre perdas. Porque há diferença. Exatamente. Então, na perda, muitas das vezes o agricultor pode ter prejuízos. Consequentemente, aquele pouco que ele tem para vender fica mais caro. E nós, os compradores, sofremos com isso. Vimos também um outro problema. Porque que isto é um problema? É a questão das mudanças climáticas. Porque esses, agora já no desperdício, assim como nas perdas também. Sim, porque o que acontece? Se você perde, é um alimento que na sua decomposição ali no apodrecimento. Exatamente, ou seja, não é? No apodrecimento, assim, o termo comum referido. No apodrecimento também há sempre aquela decomposição. A decomposição vai favorecer a emissão desses gases. Então, tanta perda, tanto desperdício, eles causam esse efeito. Vamos a ver. Estudar anima, estudar é bom. Quem está a ouvir, há quem diz, isso de estudar. Tá aqui, estamos a aprender coisas que nós vivemos, mas nós nunca paramos para pensar, não é? Agora, nós ouvimos desperdício, perda, mas quais é que podem ser, na perspectiva da Jasmine, algumas principais causas no nosso contexto, aqui em Moçambique? Bom, olhando no contexto moçambicano, uma das coisas que eu posso notar é que a gente tem aquela... Como é que dizer? É nosso estilo de quando chegar ao mercado, a gente quer um produto totalmente fresco e bonito. Tá entendendo? Lindo! Totalmente fresco e bonito. Acho que atiraram uma pedra para mim agora. Mas enfim. Sim, é algo que eu acho que é, entre aspas, vou dizer entre aspas, porque não sei, eu acho que é global. A gente sempre quando vai para o mercado, se nós formos a trazer em casa algo que não está fresco, aquele que é nosso mais velho em casa vai criticar, vai dizer, você trouxe isso por quê? Eu acho que é global. Exatamente, então tá por aí global. Então, uma das coisas é isso, querer alimentos totalmente frescos e bonitos. Se nós formos ao mercado e se nós formos a comprar aquela banana que já está com uma aparência bem mais amadurecida, entre aspas, a gente vai evitar que o vendedor a deite no lixo. Em contrapartida, o vendedor também tem que ter a consciência de saber que meu produto já está quase... já está quase ou na fase de deterioração. Então, deixe-me fazer o seguinte... Reduzo o preço para que os meus clientes possam comprá-lo. Tá entender? Eu acho que até mesmo aqueles que veem que o meu produto também já está quase a perder aquele que chama-se
já está quase a perder aquilo que chama-se o prazo de validade, pode fazer aquilo que chama-se também redução de preço, ou também pode fazer aquilo que é a doação dos seus produtos. Só que sempre dizem que nós queremos fazer a doação dos nossos produtos e nós vamos perder, é uma perda. Mas eu acho que não é uma perda, é discutível essa situação, mas eu acho que não é uma perda, porque se tu fazes isso, estás a ter na sociedade uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Aliás, o que ao marketing. Tu já estás a fazer com que as pessoas conheçam o seu produto, conheçam a sua marca. Então, sim, eu acho que doações estão mais para isso, responsabilidade social, e agrega mais valor à sua marca. Então, no contexto moçambicano, eu acho que é isso. Querer alimentos totalmente frescos. Enquanto tu podes levar aquele alimento que já... Não é que o alimento está, vamos dizer, não está seguro. Aquilo que chama-se os atributos físico-químicos, microbiológicos de alimentos que podem afetar a tua saúde, não. A única coisa ali que se perde são algumas características organolépticas ou sensoriais que tu veja, aquilo que chama-se a visão, o sabor, já não é aquele sabor tão intenso que tu quer. Exatamente, o cheiro, aquela crocância de tal produto. Sim. É a única coisa que se perde. Isso não afeta a segurança do seu alimento. Então, devemos olhar nisso. Se tu fores a passar aqui no mercado de Malang, tu vais ver que é uma quantidade enorme de frutas que é perdida. Exatamente. Também, uma outra coisa que talvez eu possa, só para dar aqui uma outra opinião, é que os próprios vendedores, eles poderiam fazer aquilo que são processamentos mínimos dos seus produtos. Quando eles, por exemplo, produtos naturais, como frutas, sim, hortaliças e tudo mais, eles poderiam fazer uns processamentos mínimos. A matapa, ela geralmente é vendida em forma de folhas. Sim. Mas se tu fores a pilar e depois tu fores a secar aquela matapa e tu disponibilizares ao mercado, tu não vais ter perda do teu produto. Mas se tu deixares lá muito tempo, é claro que depois as folhas vão amolecer e tudo mais, e ninguém já vai querer comprar. Ninguém. Se tu levas as tuas frutas, sabes que essas frutas já estão também num período de deterioração, entre aspas. Tu também podes fazer sumos, tu podes fazer jams, são coisas assim. Só adicionar um bocadinho de açúcar, do mais, juntar as coisas e já está. Pronto. Passa a receita, estamos a pedir receita. Estamos a pedir receita aqui de jam. A receita de jam, meus amados, para que vocês tenham uma ótima receita de jam, eu vos aconselho a pesquisarem na internet. Existem muitas receitas. Ok. Sim, muitas. Ok. Vamos tomar essa nota. Agora, nós estamos a ver aqui que nem sempre o alimento, porque não é bonito, ele quer dizer que não está em condições de ser consumido. E também, nós como pessoas, temos algo, está para estragar-se, temos que compartilhar. Há aquelas pessoas que, vamos lá, por exemplo, frutos, manga. Tem pessoas, estou a pedir, não me levar a mal se a pessoa está a ouvir. Tem pessoas que contam mangas em casa. Contam mangas, prefere as mangas apodrecerem do que dar às crianças na zona. Isso é uma verdade bem verdadeira. Passo a referir, é sério, porque eu acho que todos os bairros nós conseguimos notar isso. O vizinho, se vê encontrar, tá faltando só uma manga na árvore, é para ir em casa de cada criança que esteve a brincar no seu território. Sim. Tá a entender? E depois tu percebes que ele nem vai acabar com todas as mangas, mas por que não disponibiliza as mangas para as outros. crianças, para os outros? Eu acho que é a falta, eu designo isso como falta de amor ao próximo. Falta de amor ao próximo. Eu costumo ver, eu amo esta coisa de meio ambiente e costumo ver noutros contextos, vários países, as pessoas têm fruta da época. Nas casas que têm a árvore, costumam colocar um cesto ali à frente fora. Quem quiser, só passou, levou. Nas pastelarias, restos de comida, eles, por exemplo, quando cozinham ou fazem pizzas, fazem muita pizza e depois, no final do dia, quando restam, deixam ali, é só alguém chegar e ter um sítio, um balcão, tudo bem conservado. É só a pessoa abriu, levou, pôs no cesto dele, foi. É de borla. É isso que eu estava a dizer. Ali mais eles estão a preservar a responsabilidade social e também promover o marketing da sua marca. Porque se formos a notar,
esses alimentos, por exemplo, nas pastelarias, não digo nas residências, porque a árvore é da natureza, aquilo é natural, então é isso. Para aqueles que processam seus alimentos e disponibilizam à sociedade, é mais por isso. Estar a dar, marca o seu produto e marca o seu produto. Porque amanhã o que vai acontecer? Se eu consigo perceber que a padaria X, ele sempre que resta algum pão, depois disponibiliza lá fora e em condições boas e o ambiente também está bom, eu como uma cliente vou sempre ser fiel àquela marca. Sim. Eu vou ser, vamos dizer que vou agregar uma fidelidade naquela marca, eu não vou querer sair dela porque eu vejo o que nos impulsiona na pessoa é a bondade. Bondade. Exatamente. Então, se o nosso processador tem uma bondade, obviamente que eu vou estar lá para comprar os seus produtos. É excepcional. Querido amigo, querida amiga, você que acaba de sintonizar-se a nossa 97.4 FM, Rádio Universitária, estamos aqui no Planeta B de hoje, lembrando que é a nossa 24ª edição, do dia 4 de abril de 2024. Quem ainda não comprou capulana, eu não me responsabilizo pelas consequências, porque amanhã está a ser prevista a chuva. Então, se calhar algumas lojas não vão abrir, é melhor correr agora e ir comprar capulana. Agora, estamos aqui com a Jasmine Book, estamos a falar sobre desperdício alimentar e muitos elementos estão aqui a ser abordados. Agora, vimos assim, né, no nosso overview, como dizem, na nossa introdução, vimos alguns dos impactos ambientais do desperdício de alimentos. Agora, numa forma, um jeito de síntese, quais é que seriam exatamente algumas situações que nós devemos nos preocupar no que diz respeito ao meio ambiente, desperdício, perda, meio ambiente? Bom, como eu já havia me referido, as situações que nós devemos nos preocupar mesmo é em relação ao solo, aos danos que o desperdício pode ocasionar ao solo. Nós sabemos que há certos minerais que não são recompostos no solo. Então, se a gente pressiona, aqui estão os nossos agricultores para que nos forneçam alimentos em prontidão, eles também vão querer procurar terras que vão lhes oferecer alimentos em prontidão. Além disso, também podem até nem trocar a terra, né? Mas os compostos químicos agrotóxicos que eles vão usar lá vão danificar o meio ambiente. Aí já fica a questão do meio ambiente a ser ressaltado. Outra questão também é, como eu dizia anteriormente, os ateiros sanitários. Os ateiros sanitários, eles vão estar totalmente preenchidos. Se forem a ver algumas imagens na internet, nesse caso, tem certos países, por exemplo, passo aqui a citar alguns países da União Europeia, como Reino Unido, Alemanha, foram alguns que eu vi na internet, e alguns americanos como Estados Unidos, Brasil. Os ateiros sanitários ficam totalmente preenchidos de comida. Não é lixo, aquele lixo comum como a gente está acostumado a ver. É o quê? É lixo de comida. E esse lixo de comida vai provocar aquilo que nós chamamos de seus gases, que já temos aqui, já constamos aqui, o metano. Tá vendo? O que é um gás 25 vezes mais poluente que aquilo que nós estamos habituados a ouvir, que é o dióxido de carbono. Imagine isso. Só o nosso corpo, se tiver um excesso, não houver equilíbrio entre o dióxido de carbono e o oxigênio, a gente morre. Imagine o ambiente como é que está. Imaginem só o meio ambiente como é que está. E a outra questão também é a questão de fatores demográficos. Se uma população sofre por conta da fome e insegurança alimentar, eles sempre vão estar a querer procurar alimentos em lugares mais favoráveis, que o acesso ao alimento lá é mais ou menos, entre aspas, também garantido. Então, as comunidades ficam despovoadas, a gente consegue notar a situação do nosso país, alguns países têm guerra, então cria aquele que chama-se o despovoamento, e um lugar cheio de pessoas é um lugar que também promove emissões de gases de efeito estufa. Então, nós devemos também estar em equilíbrio. Então, são vários os fatores que os alimentos podem agregar de mal para a sociedade, se não forem controlados os desperdícios nesse caso. Exatamente. Se não controlamos o desperdício,
é uma onda de conflitos que podem existir. Eu sei, na história há várias guerras que surgiram, por exemplo, por questão de acesso à água, acesso à terra. Então são coisas estas que mexem com toda uma sociedade. Então, exatamente. E só para referir, só para terem uma ideia, só dos alimentos produzidos no mundo, 33% deles são desperdiçados. Imaginem só, dos 100, 33% são desperdiçados. E a gente fica naquela teoria de... Porque todo mundo que vê o que acontece, vamos dizer, na África do Norte, fica... Como é que certos países que podem disponibilizar o alimento não disponibilizam o alimento? Porque a gente fica nessa questão. Vamos ajudar o outro. Sim, exatamente, vamos ajudar o outro e tudo mais. Mas como é que o governo, falando no governo em geral do mundo, vai ajudar o outro se nós que temos acesso à comida estamos a desperdiçar? Exato. Porque eles priorizam aqueles que são deles. Uhum. Depois é que vamos para os outros. Exato. Entender? Então, o desperdício de alimento também afeta nesse sentido. Uhum. Não tem como nós alimentar os outros se antes vocês aqui estão a desperdiçar. Porque se nós aqui não conseguimos dar-vos de comer, vocês também vão reclamar. Sim. Aqui também vai criar conflito. Então, primeiro eu dou de comer vocês que são meu pessoal, depois vou para fora. Exatamente. Agora, já rolamos aqui o cenário todo, estamos a falar também nesta componente não só nacional, mas também, de certa forma, fazemos uma análise regional e global. Agora, vamos lá passar as soluções, né? Quais é que podem ser algumas dicas práticas ou algumas maneiras de reduzir o desperdício? Atenção, você que nos está a ouvir agora, pega papel, pega uma caneta. A partir de hoje, nova vida, não aquela história de dia 31 para 1, próximo ano. Não, agora coisas sérias. O que é que esta pessoa deve escrever agora, deve fazer? Bom, caro ouvinte, a primeira coisa que eu daria como sugestão seria mesmo educação ao teu próximo. Tu cá escutaste sobre as consequências do desperdício, então informar ao seu próximo acerca desse fenômeno seria algo eu acho que algo de bastante contributo para a sociedade. Outro aspecto importante também seria saber aproveitar os alimentos na totalidade. Tu já tens, por exemplo, vou dar um exemplo da couve. Geralmente a gente só quer comer a folha da couve, mas a gente pode levar aquela parte dos talos, não sei como é que eu posso aquela parte dizer. branca ou verde, assim. Exatamente. Aqueles ramos ali. Exatamente, os ramos. Exatamente, nós podemos levar aqueles ramos, colocar em alguma sopa, ou também nós podemos levar aqueles ramos, colocar nas feijoadas, tudo mais. A gente consegue perceber. Então, a gente aproveitou de forma integrada, de forma completa, nesse caso, aquele alimento. Também no momento de fervura de alguns legumes e tudo mais, depois de higienizados, não pode esquecer, depois dos vegetais estarem higienizados, tu podes levar aquela água, fazer uma sopa. Geralmente a gente faz sopa, então aproveitar o alimento na sua totalidade. Outro caso também é em relação vamos dizer que é cesta básica na nossa casa. A gente geralmente diz que a gente quer fazer, como é que eu posso dizer, um rancho completo para todo o mês. Só que em estudos referem-se que o desperdício alimentar ocorre maioritariamente em casas que fazem uma cesta básica mensal, em relação a que fazem uma cesta básica, vamos dizer, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Por quê? Porque eles minimizam o desperdício de alimentos, sabem que o quê? Só temos alimento de um dia. Aqui, esse alimento aqui é para um dia, não vamos brincar de qualquer maneira. Enquanto aquele que tem um alimento em excesso é aquele que desperdiça com mais frequência e também em excesso. Outra parte também que nós podemos ver é em relação a saber verificar o prazo de validade dos alimentos. Tem, vamos dizer, algumas embalagens que lá constam consumir até e consumir de preferência até. O que quer dizer? Quando dizem consumir de preferência até, quer dizer que aquele alimento pode... Não, quando dizem que queres consumir até, ali já é o prazo limite.
Mas consumir de preferência até quer dizer que aquele alimento tu podes consumir até chegar no consumir até. Não entendi. O consumir até é o limite do consumo do alimento, entre aspas, porque eu vou dizer isso só para não alarmar o público ouvinte. Mas consumir de preferência até, tu podes consumir aquele alimento, passa a ceder aquela data para o consumir até. Então, ler o rótulo também é muito bom. E também, vamos dizer, é retirar das suas mentes aquela coisa de um alimento com bastante de prateleira. Se eu for a comprar, por exemplo, nos mercados, supermercados e tudo mais, eu for encontrar um que, por exemplo, fabricaram em 2022 e o prazo vai até 2024. Vamos dar um exemplo. Dezembro de 2024, estamos em 2024, dezembro de 2024. Encontramos o mesmo produto que fabricaram em 2023 e dizem para consumir até, por exemplo, também em 2024. A gente tem que levar o de 2022. Ali a qualidade continua a mesma. Não houve perda da qualidade. Somente houve um que foi produzido antes do outro. Entenderam a diferença? Exato. Quer dizer que nós, ali há tudo que já... Sabes, eu até já estou a sentir Como é que diz quando alguém vê que eu estava a ser tão idiota? Eu acho que é ignorância, talvez. É ignorância. E é exatamente isto que é o planeta B. Nós aprendermos, nós trazermos aqui à mesa de discussão assuntos que só estamos a viver só. Mas é importante nós refletirmos. Por exemplo, eu sempre fiquei a me perguntar, aqui dizem consumir de preferência até... Hoje estou a ver que quando dizem de preferência até, pode passar. Mas quando dizem até, quer dizer que é até ali mesmo. Agora, há uma outra coisa aqui também muito interessante, que é esta questão de se ali está escrito que é dezembro, por exemplo, de 2024, eu estou em agosto, e um outro que é dezembro de 2025, tanto faz, porque a qualidade ali não muda. Exatamente, a qualidade ali não muda. São os mesmos alimentos. O processamento foi usado, vamos dizer que as substâncias que lá estão compostas para garantir a qualidade é a mesma. Porque se tu fores, imagine só, é só fazer uma, entre aspas, uma comparação. Compre um queijo de fabrico, datas diferentes. Tu vais perceber, e que o prazo ainda está em dia, tu vais perceber que o sabor é o mesmo. Ali não houve mudança. Porque às vezes nós, o público consumidor, a única coisa que nos, entre aspas, não vou dizer que são todos, mas alguns, a única coisa ali que nos importa é aquela qualidade sensorial, aqueles atributos sensoriais. Nada mais que isso. Porque ninguém vai dizer que a temperatura, não sei quanto. Geralmente vamos dizer que o sabor é o mesmo, a textura. É exatamente isso. Então, se tu fazer uma comparação com os dois alimentos de fabrico de datas diferentes, tu vais verificar que o sabor, o cheiro e tudo mais é o mesmo, porque existe chama-se etapas de produção e contínuos. Só se for a haver uma variação do produto na indústria. Tipo, ok, agora já não queremos fazer iogurte de malamba, agora vamos fazer iogurte, vamos dizer, de banana. Aí sim, as etapas vão ser um bocadinho diferentes. Exato. Infelizmente, tudo aquilo que é bom dura pouco. Nós estamos já quase bem pertinho. Eu costumo sempre a dizer que nós temos uma caixa em que eu e o convidado estamos lá dentro e a caixa vai apertando e já estamos a ficar mesmo apertados. Então, mas naturalmente ainda resta um tempo para mais algumas questões que nós podemos aqui discutir. Eu queria perceber como é que as escolas, por exemplo, como é que nós, a nível das nossas comunidades, como é que, de uma forma geral assim, alguns esforços que podem ser feitos não individualmente, mas nós como um ser coletivo, um corpo, nós podemos desenvolver de modo a contribuir numa sociedade mais consciente para estas questões. Sim, como eu também costumo referir, eu acho que
A academia é o ponto principal para difundir as informações referentes aos problemas da sociedade. Uma oportunidade dessas ajuda imensamente e quem também está do outro lado, difundir a informação. Isso é uma atividade conjunta. Também nas escolas, por exemplo, ter atividades extracurriculares acerca do desperdício alimentar. Os alimentos geralmente também podem usá-los, os alimentos, por exemplo, descartados nesse caso, podem ser usados para se fazer aquilo que chama-se compostagem e posteriormente lá teremos o adubo. E esse adubo pode ser usado para as hortas, machambas, etc, etc. Então já é uma vantagem que está a se dar pela sociedade. E também ter campanhas educativas nas escolas de idades mais precoces. Porque imagine só, a criança chega em casa, vê mãe tá desperdiçar comida e diz: mãe, eu aprendi isso. A criança tem disso. Nas idades mais pequenas tem disso. Mãe, eu aprendi isso. Então, aquilo já gera uma cadeia de informação e vai se globalizando. Já no contexto de uma sociedade em si, talvez também seria eu como que tenho informação, chegar lá também disponibilizar essa informação. Eu tenho que ser um exemplo, não só ficar na teoria, mas também ficar na prática. Fantástico. Jasmine, estamos a aprender muita coisa aqui, mas infelizmente é chegado aquele momento em qual temos que nos despedir daqueles que estiveram aqui conosco, nesse bem próximo de 1 hora, a falar sobre desperdício alimentar. Um tema muito importante, um tema atual, um tema que não sai de moda. E eu queria agora poder ouvir últimas considerações, últimas declarações. Eu costumo dizer: abra o teu coração e fala aqui aquilo que quem nos ouve deve carregar também no seu coração. Bom, primeiro agradecer à Rádio Universitária por essa oportunidade de primeiro expandir um curso que é muito pouco conhecido. Ciência e Tecnologia de Alimentos é um curso bastante interessante que vocês que estão lá em casa 12ª concorram para ele na Universidade Eduardo Mondlane. E outro ponto é que fiquemos consciencializados acerca dos alimentos, importância dos alimentos na sociedade. Não só olhar para o desperdício nas perdas, mas também olhar em todo o contexto dos alimentos. Vamos ser aqueles que protegem eles. Da mesma forma que temos um médico que protege os alimentos, nós também devemos ser que protegem, a saúde dos seus pacientes. Nós também devemos ser aqueles que protegem a saúde dos alimentos, para que os outros que não têm acesso também possam ter. Porque essa questão de desperdício afeta aquilo que é o acesso dos alimentos e promove ainda mais a fome no mundo. Obrigada. Nós é que agradecemos, Jasmine Book, aqui a tua presença para falar sobre desperdício alimentar. Nós sabemos que há muitos elementos que naturalmente podem ter ficado de fora, mas o programa foi excepcional. Nós podemos aqui aprender muitos aspectos, desde o facto de a questão de lidar com os alimentos não é só sobre se é maçã, não é só sobre maçã, é sobre o meio ambiente, é sobre a questão de cidadania, é saúde, economia, é sobre tudo, porque afinal de contas estamos a falar sobre alimentos. Querido amigo, hoje foi a nossa 24ª edição. Lembrando, hoje, dia 4 de abril de 2024, o Cor já vai comprar capulana. E estivemos a falar sobre desperdício alimentar. Eu sou Manuel Maloa. Foi um enorme prazer estar aqui neste bem próximo de 1 hora. De mim para você, um grande beijo. Tchau. Até a próxima quinta-feira.